Boa tarde, senadores e senadoras. Eu tenho vindo nos últimos dias a esta tribuna falar sobre o cenário econômico que o nosso país está atravessando, fazendo inclusive uma prestação de conta da situação econômica deste exercício de 2015. Hoje, venho aqui para fazer uma nova prestação de conta, não sobre o cenário econômico do nosso país, mas falar das promessas de campanha da presidente Dilma e o que foi que ela realizou em 2015. Essas promessas de que não iria aumentar impostos e muito menos tirar direitos dos trabalhadores brasileiros. Então eu começo a dizer tributos que a presidente Dilma disse que não aumentaria durante a sua campanha. Ela então aumentou o PIS, o COFINS, a CID nos combustíveis. Primeiro ato. Depois, a tabela de imposto de renda, aquela famosa pseudo-correção da tabela do imposto de renda. Uma inflação de 8%, e corrige-se uma tabela de imposto de renda fracionada que partiu de 4,5 a 6,5, ou seja, não foi uma correção na tabela de imposto de renda, e sim um aumento no imposto de renda das pessoas físicas. O PIS/COFINS em importação, aumentou o PIS/COFINS nas importações. Redução do reintegra das exportações de 3% para 1%. Isso aqui são as ações que o governo disse que não iria fazer e fez. E eu continuo. IOF. Aumentou-se o IOF. Aumentou-se o IPI nos cosméticos. Energia elétrica, em 2014, precisava ganhar a eleição. Cadeia nacional, presidente Dilma disse, vamos reduzir a tarifa da energia elétrica em até 32%, se não me falha a memória, e pode consumir, povo brasileiro. E o desastre aconteceu. Então, este ano, só o aumento da tarifa já ultrapassou os 40%. Transporte, aumentou as tarifas do transporte urbano. Agora, por último, a desoneração da folha de pagamento, ou melhor, a reoneração da folha de pagamento. O presidente Dilma, então, disse que não aumentaria impostos. Foram somente esses impostos que ela acabou de criar. Corte nos direitos trabalhistas. Restringiu a pensão por morte e o auxílio-doença. Não ia tirar direito do trabalhador. Restringiu o acesso ao seguro-desemprego. Restringiu o acesso ao abono salarial. Restringiu o acesso ao seguro-defeso para os pescadores artesanais. O governo dificulta o acesso ao FIES.
aumentando a taxa de juro de 3,4 para 6,5. E hoje, então, nós temos um novo aumento. O aumento do botijão de gás de cozinha, que deve aumentar em torno de 15%. Este é o lamentável acontecimento e decisões que este governo tomou, dizendo, senador, que não iria tirar direito dos trabalhadores e não iria aumentar impostos. Por que não restringiu o seguro-desemprego em 2014? Por que pegou o seguro, o FIES, em 2013, que eu sempre repito, que gastou 6 bilhões e pouco, e em 2014 gastou 13 bilhões e 700. Por que não fez essa correção em 2014? O abono salarial, por que não disse que iria restringir o acesso ao abono salarial? O Pronatec, que a gente nem ouve mais falar sobre o Pronatec. Mas foi exatamente em cima destes programas mal administrados, e digo mais, irresponsavelmente administrado, que a presidente Dilma ganhou a eleição. Hoje, uma taxa Selic de 14,25. E esse cenário econômico, eu venho falando sobre ele aqui sempre. Esse déficit primário deste ano, que o governo mandou para cá de 2015, dizendo que nós teríamos um superávit de 66 bilhões, nós vamos ter um déficit acima de 20 bilhões, senhor presidente. Porque somente agora nós já atingimos 9 bilhões de déficit primário este ano. Neste ano de 2015, o Brasil deve fechar com um déficit acima de 20 bilhões. E para 2016, o governo já enviou ao Congresso Nacional, dizendo, Congresso, agora você se vira aí. Apresentando um déficit primário de 30 bilhões,5. Interessante isso aqui. Vamos raciocinar uma empresa que quer atrair investidores, uma empresa que quer vender as suas ações, uma empresa que quer crescer. De repente, ela apresenta no seu balanço que o ano seguinte ela vai ter um prejuízo de 30 bilhões,5. A pergunta é muito simples. Quem é que vai ter coragem de investir nesta empresa? Que empreendedor que vai acreditar nessa empresa? Que empresário que vai ter coragem de aumentar os seus negócios? E é exatamente isso que está acontecendo no nosso país hoje. Um descrédito total, uma desconfiança total dos nossos empresários, empreendedores. E aqui, a Moody's, a agência Moody's, há poucos dias, já rebaixou a nota do Brasil para B, A minúsculo 3. Era 2. Agora, com esse envio ao Congresso Nacional desse orçamento, com esse déficit primário de 30,5, eu não tenho dúvida que é questão de dias. A agência Fitch, a agência Moody's e a outra, eu não tenho dúvida que vai rebaixar definitivamente a nota do nosso país. Aí sim, aí o nosso país, então, economicamente vai ao fundo do poço. Esse país tão rico e tão grandioso que eu tenho dito sempre. Mas por falta de responsabilidade e de competência, colocou o povo brasileiro, a nossa economia, a nossa credibilidade,
a nossa moral, lamentavelmente, numa vala que eu não sei quando é que nós vamos sair dela. E nesse cenário, só poderia acontecer, senhor presidente, o seguro-desemprego. Desculpa, só poderia acontecer o desemprego. Diante de tudo isso que eu disse, o desemprego, que esse governo ainda não se ateve ao seguro-desemprego. Tem aí uma pesquisa com uma metodologia totalmente errada, que diz que o desemprego é 8,4. Isso não é verdadeiro e eu tenho pedido aqui, eu tenho solicitado aqui nessa tribuna, que se eu tiver enganado, que alguém me corrija, por favor. Tudo isto que está acontecendo vai desencadear, vai morrer numa coisa chamada desemprego nesse país. E para se ter uma noção, senhor presidente, agora, por último, o PEA, a População Economicamente Ativa, o PEA, disse que nós temos 101 milhões de brasileiros aptos ao trabalho. E o governo, então, diz que o desemprego hoje no país, senador Medeiros, é de 8,3, de acordo com o PNAD contínua, que é outra metodologia errada, mas melhor do que o PME. Pois bem, então esses 8,3 representam 8 milhões e 400 mil pessoas. Aí eu volto a falar sobre os nem, aqueles que nem estudam e nem trabalham, e não faz parte da estatística. O IBGE diz que são 10 milhões de jovens de 18 a 29 anos. Aí vem o seguro-desemprego, que o IBGE disse que nós temos 9 milhões e 300 mil no seguro-desemprego, que também não faz parte dessa estatística. Também, senador Medeiros, os desalentados, aqueles que têm formação, que têm carteira assinada, que procuraram emprego, mas durante 30 dias não encontraram emprego, sai da estatística e aparece como desalentados. Mais 2 milhões e 100. Ou seja, somando os 8 milhões e 400, mais 10 milhões, mais 9 milhões e 300, mais os 2 milhões e 100. Isso é igual a 29 milhões e 800 mil trabalhadores desempregados no Brasil. Isso representa, então, 29,50 do PEA. Então, o desemprego no Brasil não é 8,3. Nunca foi. Nós nunca tivemos um pleno emprego nesse país. O que nós tivemos foi números falsificados, que, na verdade, é peculiar a este governo. Estou encerrando, senhor presidente. Criticar é fácil, mas temos também a solução. A solução não tem milagre. Enquanto o governo está preocupado em aumentar impostos, deveria se preocupar em equilibrar as suas contas públicas. O governo diz que vai cortar 10 ministérios. Que 10 ministérios? Quais são esses ministérios? Vai diminuir 1.000 cargos comissionados. O Brasil tem 26 mil cargos comissionados, com 200 e poucos milhões de brasileiros. O americano tem 300 milhões de americanos, com 6.500 cargos comissionados. Então o governo tem que equilibrar as contas, baixar o pagamento de juros da dívida pública. Eu disse aqui no cenário econômico que eu fiz, este ano nós devemos pagar 480 bilhões de reais somente com juros. O presidente do Banco Central disse recentemente que o Banco Central está numa posição privilegiada. E isto, só este ano, já perdeu mais de 60 bilhões do swap cambial. São loucos ou eu sou um maluco? Como é que o banco pode estar bem com um prejuízo em 7 meses de mais de 60 bilhões de reais? E eu estou com medo do governo ir nas nossas reservas cambiais, que ainda é o sustentáculo dessa nossa credibilidade que ainda resta.
que é 370 bilhões de dólares que nós temos hoje em reserva, senador Medeiros. Tem que vender ativos. Eu disse aqui um dia, olha, não é um senador do PSDB, não é o PSDB que está falando, não é um senador que está falando. Tem que vender ativos. Nós temos 144 estatais nesse país. Essas 144 estatais têm 132 subsidiárias. Olha o caso da Petrobras. Não dá conta de administrar a Petrobras, imagina essas 144. Então tem que vender esses ativos. Não é o PSDB que está dizendo, é o senador Ataíde que está falando. Tem que vender. Nós estamos com uma dívida bruta hoje de 4 trilhões de reais. Um pagamento de juro de quase R$500 bilhão. Então tem que vender ativos. Mas já chegaram à conclusão que tem que vender ativos. Já estou escutando por aí. Baixar a taxa de juro, não dá. Não vamos aumentar a taxa de juro, para controlar a inflação. Quem controla a inflação é a lei de mercado. Se o tomate está caro, chama o produtor e fala para ele produzir mais tomate, ele botar mais tomate na prateleira, que eu quero ver se esse preço não abaixa. E aí, incentivar os nossos produtores e a nossa indústria. Passa a palavra, senador Medeiros, com todo prazer à parte. Senador Ataíde, só para lembrar, quando Vossa Excelência falou sobre o presidente do Banco Central, antes de ontem saiu uma matéria que ele dizendo que, na verdade, essa política cambial deu lucro para o país. Então, era só para contribuir com o seu pronunciamento. Obrigado, senador Medeiros. O Banco Central era 7 contratos de swap cambial que ele mantinha. Agora, por último, então, resolveu colocar os 11 contratos do swap cambial no mercado. O prejuízo com o swap cambial deve chegar a algo em torno de 110 bilhões este ano, se o presidente do Banco Central continuar nesta linha de intervir neste dólar. Então, é uma barbaridade você ouvir isso do presidente do banco. E eu já disse que esse presidente do Banco Central, há 4 anos, prometendo cumprir uma meta fiscal de 4,5, até hoje ele não conseguiu cumprir essa meta. Precisamos de uma reforma tributária, trabalhista, e nós precisamos incentivar a agricultura familiar. Senhor presidente, muito obrigado pela atenção e pelo tempo excedido.